Pega a visão do canal do Guerreiro. Neste vídeo de hoje eu quero falar sobre Mateus 23. Jesus repreende a hipocrisia dos fariseus e dos escribas da lei. É um capítulo extenso de 39 versículos, mas eu quero falar somente do 1 ao 12 para nós meditarmos um pouquinho. O período do vídeo é curto, é uma breve meditação. Jesus ali observando os fariseus e as atitudes dele, ele dá uma grande repreensão, quanto às atitudes, porque eles colocavam duras cargas às pessoas, duras cargas aos seus liderados, Era aquele tipo de coisa: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, Eles colocaram duras cargas aos liderados, mas não cumpriam na íntegra. Eles ministravam a palavra, ministravam a lei com muito afinco. Na realidade, o fariseu, na realidade, significa separado. Fariseu é separado, que às vezes a gente usa até como termo pejorativo, mas não, irmão. Então, o livro de Mateus, ele é bem didático para o judaísmo, porque se fala muito de leis, ele é bem voltado ao judaísmo. Então nós vemos aqui nesse capítulo, irmão, uma prática tremenda que Jesus dá uma grande... A partir do 13 é só repreensão. Se você depois leia, medite, é uma repreensão muito grande. E ele também, Jesus também, em uma das etapas desse capítulo do 1 ao 12, ele repreende a exigência que os líderes queriam ser tratados, Eles queriam ser tratados de, rabinos, de mestre, ou ser chamados de pai, guia. E Jesus não aceitava isso. Irmãos, nós temos que separar. A primeira coisa que é importante no entendimento da palavra sagrada é saber que a palavra sagrada, ela é para judeus, igreja e para o mundo. Então ela tem essa divisão, assim como na palavra de Deus tem as dispersações, as administrações de Deus segundo o tempo, as 7 dispersações, que não é o tema de hoje, mas eu quero compartilhar com vocês como a Bíblia tem ensinamentos amplos, como Deus falou no passado, fala no presente e fala para o futuro. É um livro vivo. A Bíblia Sagrada é Deus falando conosco. Então é importante você ter um ouvido apurado. E ele fala algo interessante também. Jesus, ele fala em relação, porque os fariseus, eles queriam andar bem ultrajados, com os factérios grandes, com franja, uma roupa que desse uma diferença do povo, sabe? E Jesus repreende todo esse tipo de atitude, e ele fala, porque ministério é muito interessante, que as pessoas se perdem, Ministério é serviço. E ele fala, aquele que for maior, mais trabalho ele tem para servir. E a dificuldade de se entender. Ele fala também uma exortação muito interessante, que eu até coloquei em prática uma vez e funcionou. Muito interessante, irmãos. Jesus fala para quando você... os fariseus gostavam de ocupar os melhores lugares, a posição melhor. Uma vez eu trabalhava para o MUG, em Santana de Parnaíba. Ele me contratou para administrar a construção de um grande centro automotivo ali na Avenida Tenente Marques. Nós tínhamos uma reunião com o prefeito. E eu me lembrei o que Jesus disse em Lucas 14. E na reunião eu vi que todo mundo foi tomando lugares na mesa. O prefeito não tinha chegado ainda e todo mundo foi tomando lugar na mesa. Eu lembrei da palavra, falei, eu vou ficar quietinho aí, deixa eles tomar lugar aí, porque vai que chega alguém mais importante, manda eu sair do lugar, eu vou ficar pianinho aqui, Eu me lembro, entrou o MUG, entrou todo mundo, e a gente estava resolvendo um assunto de uma área que nós estávamos construindo, pegando uma licença para ficar tudo legalzinho, E chegou todo mundo, foi se assentando, alguns vereadores que tinham nos apoiado naquela situação. E por Deus, irmãos, todos entraram, eu fiquei do lado de fora só aguardando. Aí depois me chamaram e, para honra e glória do Senhor, eu sentei no local mais próximo da liderança, e achei muito interessante, porque vai que você entra, Jesus fala sobre o fariseu, em Lucas 14, ele é convidado para comer na casa de um fariseu, Por que o fariseu, Jesus nesse capítulo está contra a hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia, uma das igrejas que pela misericórdia do Senhor eu dirigia, tinha um irmão que ele falava, eu sou hipócrita. Eu falei, meu Deus, se souber o que é, hipócrita é falso, dissimulado, É uma falta de sabedoria com algumas palavras, às vezes, que as pessoas lançam sobre elas, que é terrível. Então Jesus está indo contra a hipocrisia, Você exigir uma carga e não cumprir, e fazer com que os outros exigem e você não faz, E também o fato de exigir, porque, irmãos, eu reconheço como
o pastor João Duque, o pastor Joaquim Meirelles, são mestres, o irmão José Alves, o pastor José Alves da Cristã, são mestres. O que Jesus está condenando é porque as pessoas queriam ser chamados pelo título, né? Ou aquele que é pai, né? Pai. Tem líderes que querem ser chamado de pai. Não, um reconhecimento é bom, não é ruim. Mas agora exigir que você seja chamado pelo teu título, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou... Não, irmãos, quanto mais alta a tua patente, mais é serviço para a tua... né? E eu sei que a liderança entende isso, mas às vezes a ignorância do povo acaba fazendo com que até os líderes pequem, né? Então Jesus está repreendendo isso. Não quero ser chamado de guia, de pai, de mestre, né? Jesus dá uma dura repreensão. Agora, o reconhecimento é normal, é saudável, né? É muito saudável. Então, é uma luta tremenda contra a hipocrisia, né? Eu quero passar para você nessa manhã que Jesus deixou bem claro, irmãos. Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. É mister que isso aconteça. O tempo dá as respostas. Então, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Estive ontem, dá para ver? A igreja do meu amigo pastor Sérgio Malavasi, um culto abençoado, né? O símbolo da igreja dele é um mistério. É um mistério. É uma bênção. Né? Ele é um dos meus patrocinadores em oração. Continua orando por mim aí, guerreiro. Em breve ele vai estar trazendo uma tomada para nós aqui. Então que nesta manhã você compreenda, irmãos, a liderança que põe um duro jugo sobre você, sobre os liderados e não cumpre, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Cuidado com as posições de lugares, né? E o reconhecimento de uma patente é digna. Agora, a exigência desse reconhecimento de uma forma ordenada, Deus não se agrada. Deus não se agrada. Amém? Então, fica a dica. Pega a visão do canal do Guerreiro.